trabalhos, então. Andy, o palco Simbora. é seu. Anderson Bars vai falar sobre liderança ambidestra. Um tema fundamental nos dias atuais. Nossos queridos RHs estão aqui, vão tomar contato um pouco mais com esse conceito, que aparentemente é novo, mas também já vem de longa data. A gente vai explicar isso melhor, Andy vai explicar. Prestem atenção, muito conteúdo. O palco é seu, meu querido amigo, irmão, meu sócio, amigo. Aproveitem. Salva de palmas. Fazer esse negócio demais. acontecer. Bora lá! Quando alguém puder, me traz o passador aqui, que eu acho que eu preciso dele, beleza? Bom, seguinte, gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, aquecendo os nossos trabalhos do dia, falando a respeito de liderança ambidestra, né? Ambidestria, conceito esse que a gente muitas vezes, né, quando ia se recordar desse negócio, lembrava de um jeito muito singelo de pessoas que tinham a mesma habilidade com ambas as mãos. Sabe, gente que escreve, né, com a mão direita, gente que escreve com a mão esquerda. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa ambidestra, né? Então ela escrevia com a mão direita, escrevia com a mão esquerda. Eu sou destro, malemar, se eu tentar ser ambidestro, eu vou fazer um garrancho, um desenho de pauzinho com a outra mão. É o máximo que eu consigo. Então a ambidestria, ela é justamente este efeito, este ato da gente conseguir trabalhar a nossa lateralidade cerebral, né? Então, eu conseguir utilizar os dois lados do cérebro com a mesma eficiência. Só que isso não tem absolutamente nada a ver com o que a gente vai discutir aqui juntos, que é a liderança ambidestra, que tem a ver com inovação e que tem a ver com diversidade. É sobre isso que a gente vai falar aqui. E aí, né, se a gente para um pouquinho para pensar, esse é um conceito que ganha força, é um jeito de olhar o mundo a partir da realidade que a gente enfrenta hoje, né? Então, o que a gente percebe nesse mundo quando a gente levanta, né, a cabeça por detrás dos nossos computadores? Que tipo de mundo que a gente vê quando a gente se depara com a realidade na qual nós estamos? A gente vive um mundo, né, em que até por conta de efeitos do Covid, videochamadas viraram normais, a robótica invade a indústria. Eu consigo ter a indústria, né, por exemplo, de toda a agricultura acontecendo com operacionalização se dando por conta de robôs. Eu tenho a robótica, inclusive, no setor logístico, fazendo, né, os comboios teleguiados de caminhões funcionarem sem precisarem da força humana. A gente vive uma realidade em que hologramas fazem parte do nosso contexto. A gente está falando a respeito de metaverso. Meta o quê? Como é que isso vai impactar a nossa vida, né? Metaverso, a nossa vida completamente digital. Então é para esse mundo que a gente caminha. A gente vive uma era em que ficção se tornou realidade, mas é porque o nosso futuro sempre foi pautado pela ficção. A gente primeiro imagina, depois a gente faz. E a gente está vivendo um momento de mundo em que muito daquilo que a gente imaginou se tornou realidade. Para pensar. Há 10 anos, não estou falando aqui de algo, né, tão grandioso em termos de tempo. Há 10 anos, você lembra o que você fazia, não? Há 10 anos? Você lembra onde você trabalhava há 10 anos? Você lembra o que você fazia há 10 anos? Né? Há 10 anos eu já fazia o que eu faço hoje, mas tá tudo bem, né? É sinal de que o tempo passa. Mas há 10 anos, gente, a gente não usava nada disso daqui, ó. Há 10 anos, nenhum desses aplicativos fazia parte da nossa realidade. Há 10 anos, a gente se comunicava com as pessoas de um jeito quase que pré-histórico. A gente mandava SMS, né? Outro dia, eu fui fazer algum serviço no shopping e a pessoa me falou o seguinte: ah, tá ótimo, Anderson. Então, quando o seu serviço ficar pronto, eu vou te mandar um SMS. Eu falei, um SMS, o que você vai mandar, querida? Isso não existe mais, né? Isso é do tempo das cavernas, é da época em que a gente ainda usava fone com fio, percebe? Tá bom, Anderson, eu uso fone com fio, eu também, tá tudo bem, né? Então, meus amigos, hoje a nossa vida é impactada por realidade dessas empresas que transformaram a nossa visão de mundo.
A gente está num mundo que é um mundo muito mais dinâmico, a gente está num mundo que é um mundo muito mais veloz, a gente está num mundo em que a comunicação flui numa velocidade que antes a gente nunca viu, a gente consome em um mês uma quantidade de informação superior ao que os nossos avós consumiram durante toda uma vida. A gente está num mundo em que eu tenho 3 segundos nas redes sociais para conseguir a atenção de alguém. Então, quando eu como marca, não eu como Anderson, mas eu como marca Escola do Caos, apareço no feed do seu Instagram, eu tenho 3 segundos para conquistar a sua atenção. A gente vive uma realidade da economia da atenção. A gente vive uma realidade em que a concorrência, né? Porque para pensar, antes a gente tinha um mundo em que um banco concorria com outro banco, uma seguradora concorria com uma outra seguradora, uma empresa do varejo concorria com uma outra empresa do varejo. Hoje a gente está numa era em que a gente chama o momento de mundo atual de era da economia da experiência. Os clientes, né? Os consumidores, eles comparam experiências entre si. Então, estar num mundo, né, permeado por todas essas aplicações faz que quando o cliente esteja em contato conosco, ele paute a experiência conosco pela experiência que essas aplicações geram. Então eu tenho um mundo pautado por um consumidor muito mais exigente, por um consumidor muito mais informado. Essa é a realidade que a gente vive. Nossa relação com o tempo mudou. A gente está falando que a cada 18 meses a gente vai continuar produzindo hardwares com o dobro da velocidade pela metade do tempo. A velocidade da comunicação no mundo dobra a cada 9 meses. A gente está falando que a cada 13 meses dobra a nossa capacidade de armazenagem de conteúdo digital. A gente não tem tempo para esperar. Em 56, eu precisava de um trambolho daquele tamanho para armazenar 5 megabytes, sendo que hoje, na ponta do dedo, a gente consegue armazenar 1 terabyte de conteúdo. Isso são basicamente umas 200 e poucas mil vezes mais conteúdo naquele cartãozinho do que naquele armário que as pessoas estavam ali carregando. Então, meus amigos, é diante desse mundo que a gente precisa discutir o impacto dessa realidade na liderança, né? A gente está num mundo em que a gente veio passando recentemente por essa transição. A gente está num mundo em que a gente, viveu, isso já é passado, a gente viveu um momento de mundo chamado de Era da Modernidade, conhecido também como Era do Lobo. Muitos de nós fomos formados profissionais para trabalhar nessa era, num ambiente de negócio que era previsível, que era cartesiano, em que a gente está falando, em que a gente estava buscando diferenciação em relação aos concorrentes. Eu fui formado profissionalmente nessa realidade. Só que o mundo depois disso já passou por uma transformação enorme. A gente está falando que o mundo já veio, para a era da modernidade, em que a gente começou, no começo dos anos 2000, a utilizar muita tecnologia nos negócios, rapidez e pioneirismo na economia digital. Então, quem lança o seu produto primeiro tem muita vantagem. Eu tenho que ser rápido, eu tenho que lançar primeiro, porque é isso que vai me fazer ficar consolidado no meu mercado. Por que a Netflix é o que ela é? Porque ela foi a pioneira. Por que o Google é o que é? Porque foi o pioneiro. Percebe? Então, você lançar primeiro te coloca na frente. A gente está falando de modelos de negócio revolucionários, ambientes cada vez mais incertos, ruptura de mercados existentes, novos entrantes, quebrando a cadeia dos mercados tradicionais. Eu estou falando de uma realidade em que surge uma startup que faz um pedacinho de algo, que uma grande organização faz, e aquela startup é capaz de quebrar esse gigante. Eu estou falando de um mundo que a gente, vive o aqui e o agora e é conhecido como Era do Rato, porque é um animalzinho que se movimenta, sem muita percepção, e quando a gente vai ver, o estrago está feito. E a gente está falando de um mundo que a gente vive hoje, que é o mundo gasoso, o mundo da hipermodernidade. Esse é o mundo que a gente vive. Uma realidade de tempos mutantes, sensoriais, imprevisíveis, sobrevivência depende de transformação. Eu preciso que a minha organização busque cada vez mais formatos ágeis, econômicos. Eu preciso da minha empresa ter multi-estratégia. Por que eu preciso de multi-estratégia? Porque se uma não der certo, a outra deu. Se eu colocar todas as fichas no mesmo lugar, é sinal de que algo pode acontecer e eu perdi o meu negócio, percebe? E esse momento de mundo é chamado de Era do Vírus. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com o corona.
o vírus, né, é um organismo com capacidade de mutação. E é isso que a gente precisa vivenciar na realidade de cada um dos nossos negócios. E a pergunta, né, que não quer calar, considerando que a gente vive essas 3 eras ao mesmo tempo, como assim, Anderson, as 3 eras ao mesmo tempo? Simples, meus amigos, simples. Eu fui formado, né, naquela primeira era, depois, né, eu tenho que lidar com o contexto de empresas que estão na segunda era, por uma realidade de mundo que já está aqui nessa terceira coluna. E essa, muitas vezes, é a complexidade que a gente precisa enfrentar. Eu tenho líder nas minhas organizações formados, né, para um contexto de mundo, para empresas que precisam operar num outro contexto de mundo. Essa é a realidade que a gente precisa enfrentar. E é por isso, meus amigos, que a liderança está em completa transformação. A gente está falando que esse é o momento em que nas nossas organizações a gente precisa da ambidestria. O que significa ambidestria? Quem fala pela primeira vez no mundo a respeito disso é o Jeff Immelt. Ele é CEO, ele ainda é CEO da GE, porque no mundo da inovação existia um dilema que era o seguinte: ou a gente inova ou a gente cresce. Ou inova ou cresce. Quem cresce é porque está inovando. Então eu não consigo, né, ter eficiência operacional, eu não consigo pensar em redução de custo se eu precisar existir numa organização que se reinventa. E ele diz o seguinte: para com isso. A gente pode sim ser uma empresa extremamente eficiente, a gente pode sim ser uma empresa que pensa em custo, a gente pode sim ser uma empresa eficiente e também buscar inovação. Essas coisas não são opostas, elas podem coexistir, né? Então, esse é o jeito de olhar para a inovação dentro das empresas. A esse efeito se dá o nome de ambidestria organizacional, que é o equilíbrio dentro das nossas empresas de atividades transformacionais que coexistem com atividades transacionais. Então, isso não são opostos. Eu tenho que ter isso acontecendo ao mesmo tempo dentro das organizações. E como que a gente faz isso? Tem muitos jeitos, né? O fato é que a gente precisa achar o jeito da nossa organização fazer isso. Eu consigo ter a ambidestria estrutural, que é quando dentro de uma organização eu crio uma área, eu crio um departamento, eu crio um grupo de pessoas que está pensando em inovação e eu tenho outro grupo de pessoas que está ali pensando em eficiência, que está ali pensando em melhoria de processo, que está ali pensando no dia a dia, que está pensando na redução de custo. Eu segmento a minha organização nessas duas frentes. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é eu ter ambidestria cíclica. O que isso significa? Eu tenho papéis que são papéis rotativos, né? Eu tenho grupos de pessoas que ora estão pensando no como inovar e no como transformar as minhas organizações e ora estão pensando e executando ali o dia a dia e ali buscando eficiência. E eu tenho também a ambidestria simultânea, em que eu tenho no mesmo papel, na mesma função e na mesma equipe as duas atribuições. Então eu tenho parte do tempo dividido para as pessoas cuidarem do dia a dia e da eficiência e parte do tempo dedicado à inovação. Exemplo de ambidestria simultânea: Google. 20% do tempo das pessoas no Google é dedicado a elas fazerem o que elas quiserem com esse tempo. Elas podem se envolver em qualquer tipo de projeto. Então a mesma pessoa cuida do dia a dia, olha a eficiência, ao mesmo tempo que ela tem um percentual do seu tempo dedicado a projetos transformacionais. Agora, se dentro das nossas organizações a gente não para entender como essa estrutura vai funcionar, a gente nunca vai se movimentar. E é por isso, né, que a ambidestria organizacional ela foi ganhando outras frentes de atuação, ela foi ganhando interpretações. Quais interpretações a gente pode dar para isso? O equilíbrio entre presente e futuro. Então eu estou olhando o presente da minha organização enquanto eu estou também pensando no futuro que ela terá. Equilíbrio entre criatividade e análise. Eu tenho áreas da minha organização que precisam pensar de um jeito mais criativo. Eu tenho áreas com maior necessidade de análise. Mas isso também precisa acontecer dentro dos nossos times. É muito comum a gente ver as equipes dentro das organizações sendo compostas por pessoas muito parecidas com o líder que aquele time tem.
Então eu tenho um líder mais expansivo, mais comercial, mais de negócio, e eu tenho uma equipe formada por um monte de mini ele, né? Ou então eu tenho alguém com muita capacidade de análise e eu tenho uma equipe formada por um monte de gente igual a ele. Sendo que a riqueza é a gente pensar na diversidade, de jeito de pensar dentro das nossas equipes. Por isso que ressignificar o nosso jeito de liderar é essencial. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue fazer isso sem pessoas diferentes no time? Eu preciso dentro de uma mesma equipe. Independente de qual seja a atribuição da minha equipe, eu preciso de gente diferente nesse time. Eu preciso de gente com capacidade de análise e com gente extremamente criativa. E essas pessoas precisam coexistir. Aqui a gente está falando de uma realidade, né? Porque a gente entende muitas vezes diversidade como, né, o nosso olhar para as minorias, para as etnias, para as questões etárias e assim por diante. Isso é diversidade? É a diversidade primária. Mas na diversidade secundária, a gente tem uma realidade em que olhar para as características profissionais diferentes em pessoas do mesmo time também gera benefícios muito importantes para a realidade daquela organização. E a partir disso, né, a gente tem alguns dados que comprovam essa necessidade de gente diferente dentro do mesmo time. Empresas dirigidas por equipes culturalmente diversas desenvolvem mais novos produtos do que aquelas com a liderança e com o time homogêneo. Presta atenção nisso. Então, se eu sou RH, quanto que eu estou estimulando essa diversidade de pessoas com características diferentes dentro das pessoas do mesmo time? Isso também é diversidade. A gente está falando de uma realidade, né, do que se espera dos líderes do agora. Fazer a diversidade acontecer, fazer a ambidestria acontecer nas empresas que vivem essa realidade do mundo hipermoderno depende de tudo isso daqui, ó. Então, atuar no desenvolvimento da liderança hoje em dia depende de eu formar líderes com capacidades de aprender constantemente, com capacidade de adaptação, com visão de futuro, com capacidade de escuta. Líderes que sabem dividir o poder com o time, que são capazes, né, de analisar dados, que conseguem equilibrar gestão da complexidade e gestão de resultados. Essa é a realidade das lideranças que a gente precisa desenvolver nas nossas organizações. E como é que a gente faz isso na prática? Simples. Como que a gente está reconhecendo as pessoas na nossa organização? Eu estou reconhecendo as pessoas porque elas têm características parecidas com a liderança? Ou eu estou conseguindo identificar o valor que as pessoas geram para os seus times dentro das características que são as fortalezas daquelas pessoas? Como que eu estou apoiando dentro das organizações como líder? Como que eu estou apoiando como líder ideias que são diferentes das minhas? Porque a liderança tende a barrar ideias diferentes. E isso é um baita de um viés. Aquilo que é diferente do que eu penso não tem a oportunidade de existir dentro da minha organização. Quanto que eu estou aberto a ideias que são diferentes das minhas? Quanto que eu consigo controlar o meu julgamento? Ah, porque é diferente é ruim. Não, o diferente é diferente. E se eu não der espaço, se eu não der para as pessoas oportunidade, a gente nunca vai encontrar novas realidades. Quanto que a gente está sendo exemplo de colaboração? Colaboração entre as pessoas que são diferentes. Quanto que eu estou montando times de projetos, colocando nesses times de projetos pessoas com características diferentes. Estou envolvendo muitas áreas da organização no mesmo projeto. Enquanto eu não fizer isso acontecer, nada vai mudar. Como que a gente está lidando com o erro, meus amigos? A gente fala o tempo inteiro, né, desse negócio todo de gestão do erro. Porque se eu não tiver espaço dentro da organização para garantir que o erro aconteça num ambiente seguro, a gente nunca vai conseguir transformar absolutamente nada. Só que as pessoas confundem as coisas, né? Erro precisa gerar aprendizagem e erro, meus amigos, é diferente de incompetência. Tem uma diferença clássica aí. Erro é uma coisa, incompetência é outra coisa. Vamos falar um pouco mais a respeito disso. Mas a gente tem que celebrar o erro quando aquele erro gera aprendizagem. O Museu do Fracasso, que fica na Suécia, é um exemplo disso. Iniciativas de grandes marcas que foram um baita fracasso, mas que geraram muita aprendizagem. Como a lasanha da Colgate, né? Em algum momento a Colgate quis lançar uma lasanha para as pessoas comerem a lasanha e depois escovarem o dente, né? Ok, beleza? A segunda ideia acho que é muito boa. Eu adoraria usar uma manteiga
nesse tubinho de cola em bastão, se vocês querem saber. Beleza? Pra mim não é um fracasso, mas o negócio não deu certo. Né? Depois entra no site do Museu do Fracasso, que tem muita coisa bacana lá pra gente ver. Então, meus amigos, existem sim erros bons e erros ruins. E a gente precisa entender que a ambidestria só vai existir quando tiver líderes que são capazes de entender essa diferença. Erro é diferente de incompetência. O erro é quando a gente está tentando fazer um negócio que a gente nunca fez e a gente vai aprender. A incompetência é quando a gente não faz bem aquilo que a gente já faz há um baita bocado de tempo. Né? E aqui, inclusive a Amy Edmondson, né, que ela é professora da Harvard Business School, ela tem essa escala do erro, né? Do erro condenável até o erro louvável, que começa ali no desvio, que é quando a pessoa está errando de propósito, né? Vai para desatenção, falta de capacidade, até os erros louváveis, né? Que é quando eu estou lidando com um processo complexo, com incerteza, teste de hipótese, né? Ou então quando eu estou fazendo ali algum teste exploratório. Enquanto as pessoas não tiverem consciência que eu preciso administrar essa escala, que eu preciso de líderes nas organizações que sejam capazes, né, de equilibrar toda essa diferença, a gente nunca vai sair do lugar e se adaptar àquele mundo hipermoderno que a gente vive. Então, meus amigos, nós fazemos a diferença, porque se não for, né, as áreas de gente dentro das organizações a começarem a plantar essa semente, eu não sei quem vai fazer isso. Então, mãos à obra, temos trabalho pela frente e a gente se vê por aí. Obrigado! Thank you.